gente! Como é que vocês estão? Estamos começando mais um Talk aqui, Talk né, Talk. amiga? Vai ser uma delícia apresentar isso aqui pra vocês hoje, o nosso bate-papo. Exatamente, gente. Eu sou Kate Tami Eu sou Sabrina Lima. e nosso tema hoje é bem interessante. A gente tá com uma convidada maravilhosa. Maravilhosa, que já veio outra vez e graças a Deus trouxeram de novo, porque eu acho que sentiram que a gente precisava. Obrigada, Sentiram Deus. que a gente precisava. A gente pode chamar ela? Pode. E vamos falar o nosso tema primeiro? Vamos, verdade, a gente não falou. Não. Pelo direito de ser? Egoísta. Sim, porque sim, gente. Ó, A gente tem esse polêmico. direito. Polêmico. Mas pra mim vai ser aqui, ó. Um alívio, amor. E a gente vai chamar a maravilhosa psicóloga Ana Carolina. Maravilhosa! Bem-vinda, amiga! Oi, meninas, Muito obrigada. bom recebê-la aqui novamente. Eu tô muito feliz, fiquei muito Ah. feliz com o convite de novo. A primeira Bom. vez foi maravilhosa. Eu tô prontinha hoje pra gente falar sobre. Ela tá prontinha mesmo. Já vim com roupa de falar, o cabelo roupa de falar. dela, gente! Pelo amor de Gente, Deus. close nesse cabelo, gente. Mamãe Olha- que fez, minha prima que fez, Não, as Zinza. Não, perfeitas. Gostaram? Ai, gente, lindo Pelo demais. direito de trocar de cabelo toda vez que eu venho aqui, né? Exatamente. A outra vez que eu venho, eu tava com outro cabelo. Chama É. mais, online. Toda vez eu vi com o cabelo diferente. Entendeu? Entendeu? Além de ter o quê, ó? Entregar tudo no conteúdo, ainda o look, tá entendendo? É isso. Entrega hair, amor. E falando em hair, a gente tem patrocinadores Não. esse podcast. Patrocinador oficial, Oficial. hoje. Que é a nossa gelatina o quê? Eu falo que é a nossa gelatina tudão. É, tudão, porque é a super definição, que é uma gelatina que viralizou durante muito tempo. Acho que ela ainda é viralizada, né? Ela é. Porque com essa gelatina você consegue fazer tudo assim, bicha. Você faz tudo. Você faz penteado, você consegue fazer, finalizar o cabelo. Consegue trabalhar com volume, Sim, tá entendendo? fica Você consegue incrível. fazer tudo, gente. É um geralzão aqui que a gente fala que ela não é nem tão densa e nem tão aquosa. Então ela funciona pra tudo e mais um pouco, né, amiga? Ela é maravilhosa. Então, quem gosta do cabelo bem definido, o nome já diz, né? Super definição, deixa o cabelo bem definido. E por ser gelatina, não deixa o efeito durinho, porque ela é mais aquosa. É, entendeu? e outra coisa, porque ela tem ativos hidratantes, ela tem depantenol e também ela tem babosa. Então, ai, Kate, resseca o cabelo? Não, meu amor, não resseca. E além de ter tecnologia Profix, tá certo? A tecnologia Profix é tudo, eu amo, tá? Então vamos Vamos lá. hablar? Vamos, ai, tô super ansiosa. Eu também, eu tô muito ansiosa pelo direito de ser uma pessoa egoísta, pelo direito de ser egoísta. Fala, É, Kate. e eu já quero começar assim, porque Vai, nós amiga. mulheres, a gente nasceu, basicamente, hoje tá mudando um pouquinho esse cenário, mas normalmente sempre é o fato de cuidar, né? A mulher parece que, cuidar, sempre a mulher cuida da casa, cuida dos filhos, cuida sei lá o quê, cuida do marido, entendeu? Então quando a gente fala do direito de ser egoísta, parece que é quase tipo, se vou pensar, né, na sociedade, né, do patriarcado antigo, meu Deus do céu, que absurdo! Mas a gente tem o direito, você não acha? Sim, total. Quando a gente fala, né, desse direito de ser egoísta, eu acho que é a forma que a gente encontrou, eu acho que é uma reconfiguração do que a gente chama de autoconhecimento e de autocuidado, né? Quando a gente fala pelo direito de ser egoísta, não é sobre não se ser importar com ninguém egoísta. mais, eu odeio todo mundo, eu só vou olhar pro meu umbigo, eu não me importo com a minha família, com os meus amigos, com o meu marido, com a minha esposa, não é isso. Né? Quando a gente fala pelo direito de ser egoísta, é muito mais pelo direito de se entender enquanto prioridade na nossa Prioridade. vida. É isso. Né? E a importância de ser prioridade, quando a gente fala de ser egoísta, não é sobre excluir as outras pessoas. Não é sobre, apesar da etimologia da palavra, né, de falar de egoísmo, ser sobre o ego, ser sobre a visão que eu tenho sobre mim mesmo, a minha percepção sobre mim, eu no centro ali das questões, apesar da etimologia, se a gente for pensar dentro de uma lógica social hoje em dia, a gente vê, por exemplo, você trouxe esse recorte, né, das mulheres, extremamente sobrecarregadas, a gente vê o alto índice de mulheres, pessoas com, sei lá, depressão, ansiedade, com diagnósticos. E aí você quer dizer, então, que, então é para eu ser egoísta que eu nunca mais vou ter nada. Não. Só que é importante esse processo de autoconhecimento e de autocuidado até para as relações interpessoais. Até para que eu consiga cuidar sem ser uma obrigação, mas quando eu escolho cuidar, porque eu posso escolher cuidar, eu posso escolher ser amparo, eu posso escolher ser ouvido, eu não posso estar fadada a isso. Né? Então, quando a gente fala pelo direito de ser egoísta, é no sentido de se perceber dentro dos processos, de não só ser engrenagem para
continuar sendo, a gente estava conversando antes, né? Ser guerreira. Não, é pelo direito de me cuidar, de me entender, para que eu consiga ter uma melhor perspectiva do outro e, consequentemente, das relações, né? E Isso é muito importante. E de fato isso acontece mesmo. Quando a gente começa a se entender, eu falo que a terapia pra mim foi parte do meu autocuidado. E a terapia, ela curou tantas coisas dentro de mim que eu comecei, tipo, o fato, sabe, de escolher, de cuidar, de se preocupar, de estar presente de verdade, de não fingir estar presente. Teve uma época da minha vida que eu fingia tudo. Eu não queria estar com a pessoa, tipo, obrigações familiares. Eu não queria estar ali, tá entendendo? E eu não queria estar, e eu fazia por obrigação, me sentia sobrecarregada no final, e era uma coisa horrível, era uma sensação horrível. Sim. A terapia me deu a sabedoria de falar não quando eu tenho que falar não. Que isso, pra mim, é o autocuidado, e todo mundo fala que é egoísmo, mas não é. É você se priorizar. Sim. E também do fato de, tipo, não, eu quero cuidar agora, sabe? Isso. E eu tô cuidando por amor, porque eu quero, porque eu me preocupo com essa pessoa. E não porque eu tenho obrigação de algo. Uma sabe? demanda social ali, né? Exatamente. Quando a gente fala de autocuidado, eu também me enxergo muito nisso. Eu também, às vezes, por muitas vezes também já fiz quando eu não queria fazer, mas só por não mostrar ser uma pessoa egoísta. Mas às vezes eu queria estar deitada na minha casa, não queria ir pra lugar nenhum. Aham. Sabe? E em relação à amizade, nesse ponto de egoísmo, eu tô muito assim, eu não me forço a ser e a ter conexão forçada com ninguém. também não. Quando eu não gosto e acabou. E aí as pessoas falam assim, nossa, Sabrina, você é meio dura, né? Mas não é que eu sou meio dura, gente, porque eu não me identifiquei, então eu não vou ficar me forçando a ser ou fazer alguma coisa pra parecer uma pessoa legal, pra não parecer uma Exatamente. pessoa egoísta, sabe? Eu acho que tem muita gente que se anula pra caber na vida de outra pessoa e fica totalmente perdida. A pessoa fica totalmente perdida. E aí, por isso que eu falo que ser egoísta, nesse sentido, que eu acho que não é egoísta, eu acho que é se priorizar, Sim. é muito importante e faz com que a gente não se sinta... Não tenha uma queda na saúde mental, por exemplo. Que eu Sim. vejo muita gente que faz muito pelos outros, deixa de se cuidar, a pessoa fica doente, gente. A Fica. pessoa fica doente. Fica. E essa pergunta que eu queria saber também, é como acontece esse impacto? Porque o fato da gente não ser egoísta vai diretamente para nossa saúde mental, tem um impacto muito grande. E como é que funciona? Tipo, porque uma pessoa, quando ela quer, ela não consegue nem enxergar, ela nem enxerga que ela precisa disso. Quais conselhos você daria pros primeiros passos, sabe? Sim. Tipo, uma pessoa fala, tá, eu me enxergo ou não me enxergo? Eu sou uma pessoa que, tipo, eu não falo não o suficiente. Como ela consegue perceber isso? Eu acredito que tem algumas formas, né? E a mais, acho que mais fácil, assim, funcional, é se perceber dentro desse, enfim, seja das relações, seja nas escolhas que você vai fazer para sua vida, entender como que você está partindo daquele lugar. Bom, eu tô me sentindo de tal forma, e onde isso me leva? Isso está me levando, quando eu tomo uma decisão, por exemplo, que eu não me priorizo. Como eu me sinto quando chega o resultado dessa conta? Entende? Eu acho que isso é um processo muito importante da gente entender que quando a gente fala de se priorizar e quando a gente fala desse processo de se manter nessas relações e situações que, igual você disse, às vezes você não quer estar num lugar e fica. O que é isso, né? Isso é o nosso medo, né, de estar sozinha, nossa insegurança. E esse processo, né, da insegurança, e linkando isso ao egoísmo, quando você se vê num lugar aonde você se tolhe, né, aonde você se fecha, onde você se diminui para caber em determinada situação, isso já é um sinal de que você está se doando muito pro outro e aonde, se você fosse, né, a gente está chamando de egoísmo aqui, mas se você tivesse uma percepção melhor sobre você, ou um autocuidado, né, sobre você, os desfechos seriam diferentes. Exatamente. Né? Os desfechos seriam diferentes e a sensação. Acho que é uma coisa que falta muito na gente, acho que do último a gente conversou sobre isso também, que é uma dificuldade de letramento emocional muito grande. Sim. Então é difícil eu perceber como eu tô me sentindo e de forma que me faça sair daquele espaço. Dá a sensação que as pessoas são analfabetas quando fala de saúde mental. Total. Essa sensação que eu tenho, tipo, elas são analfabetas, elas não têm, tipo... teve uma situação que eu percebo que tem falta, tipo, não é nem de educação emocional, é de, sabe, você ter percepção de espaço, percepção do seu ser
quanto o outro. Tá entendendo? Sim. Quando você fala... A gente vê as limitações, né? Quando falam de depressão, quando falam de Sim. ansiedade, ainda a maioria das pessoas levam isso como uma besteira. É. E olha que é a doença do século. Tá entendendo? Então, quando a gente fala de autocuidado, vai pelo mesmo caminho. As pessoas acham que autocuidado é fazer um skincare. Entendeu? Elas acham que Assistir autocuidado um filme. é também. Também, Não deixa é. de Você ser. falou o pessoal tem muito isso mesmo. Quando a gente fala assim, tenha o seu autocuidado, o pessoal já pensa em skincare. Exato. É. O pessoal já linka com isso. E eu prefiro que alguém mexa no meu do que eu mesmo fazer. Tá entendendo? Isso pra mim não é no relaxo. Gente, Sim. Você quer ver eu relaxar? Eu boto numa cadeira e alguém faz massagem no meu. Isso pra mim é autocuidado. Sim. Você tá entendendo? E as pessoas, elas confundem muito. Sendo que a saúde mental, e infelizmente, eu já tive essa experiência de, tipo, meu corpo, eu tô lá na academia e tal, mas a minha cabeça tá totalmente fundida. Ela não funcionava. E eu percebi que, se minha saúde mental não estiver boa, não importa o que eu esteja fazendo. Não importa. Não importa. Então, como eu já bati várias décadas, a saúde mental é um ponto muito importante, mas parece que a sociedade é analfabeta. Eu falo que tem um escritor, Augusto Cury, que ele fala no livro dele, que é muito pontual. Ele fala que é os mendigos emocionais. Que pra mim não tem uma maior referência do que essa. Porque quando a pessoa não tem noção do quanto a saúde mental dela afeta ela, afeta o outro, afeta todos, de fato ela vira um mendigo. Por isso que eu vejo tantas pessoas que têm essa carência, sabe? Porque ela ainda não se entendeu. Ela não sabe o valor que ela tem. Sim. Então, tipo, é muito complicado quando fala. Hoje, o autocuidado pra mim, meu Deus, eu faço direto. Sim. O tempo todo. Mas tem vezes ainda que eu esqueço, sabia? Tem vezes que eu começo a dar muito pro outro. Eu falo, peraí, Kate, vamos... E quando você se cuida, rapidinho, quando você Fica à se vontade. cuida, o pessoal te olha como fútil. Fala assim, ai, que pessoa fútil. Mas não, eu tô só me cuidando. Eu quero ir ali no salão de cabeleireiro, eu quero ali poder fazer minha unha toda semana. E o pessoal fala, ai, mas essa garota é tão fútil. Não, isso pra mim pode ser um autocuidado, porque eu me sinto bem fazendo isso. Sim. E né? qual o problema de ser fútil Qual o também, problema? tá entendendo? É. E é uma coisa que eu até tava vendo aqui, ó, que até uma pergunta que eu achei muito legal. Como a gente pode superar a culpa, sabe? Culpa, eu ia Porque falar muito disso. É isso, superar a culpa associada ao autocuidado. Porque a gente acaba sentindo uma culpa muito grande. Eu me Perfeito. sinto muito culpada em questão de priorizar. Quando eu me priorizo, eu sou casada e tenho uma filha de 10 anos. Então, às vezes, eu quero ir no cinema, mas eu quero ir sozinha pro cinema. Eu não quero falar com ninguém, eu quero sozinha, eu quero lanchar sozinha. E aí, quando eu tô lá no cinema assistindo um filme, me vem aqui aquela culpa, aquele pensamento. Tipo assim, cara, mas eu poderia ter trago minha filha, né? Pra fazer isso comigo. Mas não, você queria fazer isso sozinha. Mas eu fico toda hora me culpando. E em você não relação a tirou isso. nada da sua filha pra estar lá. Você não é que você nunca vai levar ela no cinema, ou que você não... Naquele dia, naquele momento, você queria isso, né? E aí, falando da culpa, eu ia chegar nesse lugar que é o egoísmo, né? A culpa, o autocuidado. A gente precisa trazer isso tudo alinhado. Porque a culpa, ela vem de um sistema. Igual a gente vive num sistema capitalista, Sim, né? Exatamente. E a culpa, ela vem de um sistema do cristianismo, né? A gente chama, eu costumo falar sobre culpa cristã. E aí não independe da sua religião, tá? É igual o capitalismo. Ah, você pode, se você for pobre, você ainda tá no capitalismo. Não interessa, você tá dentro de um sistema. Então a culpa, ela vem nesse lugar dessa lógica de servidão. Porque eu preciso estar o tempo todo servindo, eu preciso estar sendo útil para os outros, né? E se eu deixo de ser útil, peraí, se eu faço por mim, me dá uma sensação estranha, Eu sinto porque eu muito não isso, estou meu Deus. servindo, né? E a culpa, ela vem nesse lugar que a culpa, ela não precisa ter eu aqui falando, apontando o dedo, alguém... Não, precisa. você pode estar no seu quarto escuro, sozinho, com a cabeça coberta, e a culpa tá ali. Exatamente. Ela é um mecanismo que ela te oprime, independente de alguém estar falando com você. Sua filha não falou com você, tipo, nossa, mãe, poxa, Não. ou seu marido não precisa disso, Aham. né? Então, essa manutenção, o que é importante quando a gente fala de culpa? Fazer um paralelo com a responsabilidade. Eu acho que isso é de suma importância pra gente, pra todo mundo, e nós, pessoas adultas, porque a gente coloca ali a culpa, mas a culpa, ela entra num lugar quase lúdico, às vezes. A responsabilidade, não. É uma ação de acordo com o que eu fiz, e aí eu me responsabilizo sobre isso. Quando você toma uma decisão, por exemplo, de ir no shopping, né, de sair sozinha, ou coisa assim, você se responsabilizou por aquilo. Você fez uma análise, bom, minha filha tá com tal pessoa, ela já fez as coisas dela, tal, e agora eu vou fazer a minha coisa, vou dar o meu rolê. Isso foi construído, isso é responsabilidade. E aí, quando a gente troca a culpa
que é essa coisa lúdica, né, que não tem nome, que só dói, e coloca a responsabilidade, dói um pouco menos, porque aí você traz pro prumo da realidade. Responsabilidade é uma ação adulta, consciente e construída. Então, se a gente tira a culpa e coloca a responsabilidade, a dor diminui, Exatamente. né? Porque a culpa, o papel social da culpa é punir, é punição. Não é rever a situação, não é pensar, é punir. Né? E aí a gente se pune. Aí quando você fala, nossa, será que eu vou embora? Será que eu vou acabar com esse rolê? Ai, liga pra minha filha, traz ela Pelo amor aqui. de Deus, traz ela traz pra sala essa de garota cinema. agora. E não precisa ser nesse lugar. Mas eu já né? falei uma coisa aqui, eu não sei qual programa que a gente teve, que eu já falei sobre esse assunto, mas a gente que trabalha com internet, a gente se culpa, acho que por isso que tem muita galera que trabalha com internet, tá bem doente assim mentalmente, porque se culpa demais quando a gente deixa de postar um Reels, bicha. Não sei se você já chegou nessa fase. Mas eu cheguei Chegou numa nessa fase fase. que quando eu deixava de postar um Reels, eu posto todos os dias, bicha. Eu trabalho 7 dias por semana, eu posto É todos verdade. os dias. Se fosse um dia que eu deixasse de postar, eu já vinha a culpa. Tipo assim, eu postei 6. Mas se eu deixasse de postar um dia no domingo, já vinha a culpa. Tipo assim, eu queria ter meu autocuidado, estar ali, jogada no meu sofá, assistindo a minha série. Mas a culpa aqui, ó. Caramba, mas você tá aqui, você podia estar trabalhando, né, senhora? Você podia estar trabalhando, depois reclama que não cresce. Depois não sei o quê. Sabe essa cobrança? E a bicha cresce, tá entendendo? Bateu os 300k, tá? E isso vem muito dessa demanda externa, né? Por exemplo, você estava ali entendendo que o que a gente conhece o que a gente precisa. Verdade. Se a gente parar para pensar, o nosso corpo está informando alguma coisa o tempo todo. Então, igual, nesse dia eu quero ficar deitada assistindo série. Só que tem essa demanda de fora, né? Essa coisa do dar satisfação, que eu tava falando da servidão, né? Então, assim, nossa, se eu não tô servindo, se eu não sou útil... Mas de onde vem esse negócio da servidão? A gente vive dentro de uns... Aí trazendo também... são coisas muito maiores do que as nossas escolhas, sim, né? sim. Então, quando a gente pensa no sistema, a gente falando ainda de capitalismo, de sociedade, é tudo troca. A gente vive num sistema de troca, né? De recompensa de quem ganha, de quem perde, né? A gente vive nessa lógica com muito... Até no último programa a gente também falou um pouco disso. Só que quando a gente entende, né, que essa lógica é uma lógica para coisas materiais, necessariamente, porque o capitalismo, o capital é sobre fazer, sobre servir, sobre produção. Só sobre que a aqui, vida... sobre aqui. Só que as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus afetos, eles não precisam estar dentro dessa lógica. Só que é a lógica que a gente vive. Então, quando a gente pensa essa coisa do servir, do prestar, eu sirvo para tal coisa, isso vem de um lugar maior do que a gente, só que eu acho que é um papel nosso também, por mais difícil que seja, de fazer essa separação. Né? De entender que... A Bell Hooks fala muito disso, né? Que o amor não é útil. Né? Então, não tem que ter uma utilidade em tudo que a gente faz. Porque se é útil, isso pode estragar. Se é útil, pode ser inútil também. Tem esse contraponto. E as nossas emoções, nossos sentimentos, quando eu quero, por exemplo... hoje eu preciso... sei lá, tem uma festa de família. Não tô a fim de ir. Aí você fica lá, nossa... Fica assim, Ai, aí você já vira o olho. Hoje em dia eu já não vou, e se Só me chamar de egoísta, tudo bem. Isso, e às vezes você opta por estar lá, por quê? Porque você quer que as pessoas te vejam com bons olhos, você tá ali servindo a tua presença, você tá servindo, nossa, olha, ela saiu lá da casa dela e veio aqui. E aí a gente vai ficando nessa lógica de mostrar. Olha o que eu fiz, olha como eu faço. E você dentro disso? E a sua escolha? O que você sentiu quando você falou assim, poxa, eu não queria ir? Por que você abandonou aquele pensamento primário ali? Que ia te fazer feliz. Por que os olhos das pessoas têm mais brilho do que a sua? Do que o seu próprio olhar sobre si mesmo? E sabe o que eu reparo? Eu e meu marido, a gente é muito, tipo, na nossa. A nossa família já entendeu que a gente vai estar quando a gente quiser estar. E a gente, tanto que eu não cobro nada deles, eles não cobram nada de mim. Entendeu? Tipo, teve festa de sei lá quem. Eu tô aqui de boa, eu não tenho necessidade de estar lá. Porque quando precisar, eu vou estar, mas eu não preciso estar lá. Então mas esse que é o ponto, aí eu percebo o quê? A maioria das pessoas julga, primeiro, né? Total, mas tem algumas pessoas que têm um discernimento mais apurado, que você fala, aí elas entendem, não, vocês são livres, tá entendendo? Vocês não se colocam obrigações. Perfeito. Tem vezes que eu até falo, amor, mas tipo, né, a gente é um pouquinho pesado, tá? Tipo, 1 ano que você não vê lá a pessoa tal, né? Aí ele, nossa, já faz 1 ano? Pra mim faz 2 meses. Aí eu falei, nossa, pra mim Tô também. nem com saudade ainda. Né? E esse que é o ponto. Eu e ele, a gente é muito desapegado, assim. A gente é apegado... A gente não pode ficar um dia sem se ver. Mas quanto família, a gente
quando a gente quer estar de verdade, tá entendendo? Isso. A gente nunca vai estar. Infelizmente, a gente acaba não tanto. Mas... E assim, tem 25 anos que eu não vejo minha família, né? E Me fala uma priorizei coisa, tanto que tô sozinha no mundo. para as pessoas entenderem, qual que é a diferença de egoísmo pra autocuidado? Porque tem essa diferença. Tem. Boa diferença. Tem. O egoísmo, ele traz, né? Eu tava falando antes, ele traz esse lugar da etimologia da palavra de ser sobre ego, de ser sobre si. E aí, dentro dessa etimologia, é isso mesmo. É a sua perspectiva através do seu próprio umbigo, através das suas próprias experiências. Só que o autocuidado, ele perpassa pelo eu, mas ele perpassa pelo outro também. O egoísmo, não. O ego, ele vem de ego. Né? Então, ele é algo individual sobre você ali. O autocuidado, apesar de ser autocuidado sobre mim, tem uma perspectiva social dentro disso. Tem uma perspectiva de como essas relações são construídas, as relações vão ser construídas. Como, por exemplo, quando você disse, tem 1 ano que eu não vejo, né, a família. E isso é um ponto muito importante, a diferença entre o egoísmo e o autocuidado. Por exemplo, o autocuidado, ele me abre uma via de me comunicar sobre como eu me relaciono. O egoísmo, pronto. Tô nem aí. É isso, eu sou essa pessoa, muita fé, acabou. O autocuidado não. É onde eu vou criar comunicações, inclusive, para quem me cerca, eu ter essa liberdade de falar, olha, amo vocês, adoro vocês, mas assim, eu não vou vir. Eu vou estar, de repente, na semana que vem eu venho. Eu amo. Isso não é sobre mensurar se gosta, se não gosta. Só que, para mim, dessa forma funciona melhor, beleza? Isso é autocuidado também, né? Trazendo essa perspectiva social. Porque o egoísmo, não. O egoísmo, eu vou te deixar na dúvida, você não tem contato. Não tem uma comunicação. É sobre mim. Ponto. E uma coisa... Exatamente. Aqui, ó, eu acho que às vezes as pessoas... viver em sociedade, agora eu vou ser um pouco polêmica, é fingir. Vamos ser realistas, personas, né? Sim. Ter pessoas. E eu percebo, assim, que, tipo, as pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Não me cancele. Não cancela, galera. Porque o que acontece? Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu consigo ver as nuances das coisas. Talvez isso seja um egocentrismo ali também. Porque o que acontece? As pessoas, elas fingem se importar. Elas fingem se importar se gosta de... Tem pessoas que, de fato, são pouquíssimas. Dá pra contar no dedo. Mas, tipo, as pessoas, elas fingem se importar pra você se importar com elas. Sim. Elas fingem ter vários comportamentos pra, no final, ter a retribuição. Tá entendendo? E, por exemplo, eu sou muito clara. Eu não preciso retribuir porque eu também não ligo se você vai fazer ou não. Entendeu? É a mesma coisa de, tipo, quando eu tiver um filho. Eu tenho um filho. A responsabilidade do filho é meu. Tá entendendo? Sim. Eu não vou ficar... Ai, meu Deus, deixa eu ficar quieta. Eu não vou ficar forçando situações. Queria saber o que passou na sua cabeça nesse momento. Foi uma cara muito específica, né? Eu não vou ficar forçando situações pra, tipo, não, gente. E isso, às vezes eu percebo que a sociedade não tá pronta pra esse papo também. Não. Porque as pessoas, a sociedade, na maioria... Não me cancelem também, pelo amor de Deus aqui. Agem na falsidade. É isso muito que você falou, você só não usou essa palavra. Falsidade, ela não usa falsidade. Ela agem na falsidade mesmo. É. E eu vejo muito disso, que a gente se combina muito, eu e a Kate, nossa personalidade é bem parecida com isso. Nós somos pessoas claras, entendeu? Eu não vou tentar ser sua amiga, eu não vou tentar forçar nada com você pra conseguir algo com isso. Sim. E eu não vou estar onde eu não queria estar só pra te agradar. Eu e a Kate somos essa pessoa. A gente faz o nosso autocuidado mesmo. A gente faz. A gente mantém ele. E isso é essas escolhas, né, de você perceber onde eu quero, o que eu não quero, isso atravessa tudo na nossa vida. Quando a gente fala de pelo direito de ser egoísta e que é esse lugar do autocuidado, na verdade, isso permeia as suas relações, a sua relação com o trabalho, a sua relação consigo mesma, a sua autoestima. Porque quando você pensa no autocuidado, é uma maneira também de você olhar com muito mais carinho para si mesmo e talvez com o mesmo carinho que às vezes você olha para o outro. Exato. Porque é muito mais fácil a gente acolher o outro do que a si mesmo, ainda mais sendo mulher preta. E eu acho, né, que quando a gente faz isso, a gente tira a visão dos nossos problemas pra resolver. A gente não resolve nem o nosso. Nem o nosso. Mas aí a gente pegar... E esse que é o ponto, eu acho que é uma forma da gente vendar os olhos pros nossos problemas, resolvendo os problemas dos outros. Sim. Tá entendendo? Porque a gente... eu resolvi minha vida, que nem... Eu tive essas semanas toda conturbada, um monte de gente acontecendo, um monte de coisa. E eu tava resolvendo o problema de todo mundo, cara.
mas eu não tava resolvendo os meus problemas. Aham. Aí eu falei, Kate, peraí, vamos mudar essa rota, que Sim. você tá toda lascada, tava ansiosa de novo, que eu não tava tendo mais. Falei, gente, peraí, eu não sou essa pessoa. Aí, Isso. sabe o que eu fiz? Dei um pause. Não falei mais com ninguém. É isso. Esse feriado, não falei com ninguém. É isso. Nem com a minha mãe, que Nossa. fala todo dia. Não falei com ninguém. Eu falei, não, preciso de um reset. Por que não? Todo mundo corre, mas eu não corro pra ninguém. Então, É. todo mundo corre, eu resolvo o problema de todo mundo, é problema aqui, E os problema seus, cá. Kikiki? E os meus? Mas sabe um exemplo muito claro, você falando isso, me vem lembranças, assim, de exemplos muito claros em relação a priorizar, talvez, outras pessoas e não te priorizar. Quando a gente compra, e isso acontecia muito, né? Eu vi muito isso. Não acontecia na minha família, mas eu vi muito em lugares que eu transitei. Uhum. A gente compra uma xícara bonita, mas só que a gente só guarda aquela xícara. E o nosso café a gente toma no copo de extrato de tomate. E aí quando vem uma visita... Você entrega a xícara bonita. Não, Pô, não, você eu tá sou priorizando eu- outra pessoa. Exatamente, não, eu entende? priorizo total. Eu já também. pego minha canecona aqui do Thanos. Eu também, mas pra pessoas que foram ensinadas, que ainda estão dentro dessa bolha, pra elas é normal priorizar outras pessoas. A minha mãe é assim. A minha mãe É um lugar muito é geracional. surreal. A minha mãe, ela come no pratinho azul, aquele barulho. Quando vem visita, aquele prato de louça. Por que ela não usa do dia a dia dela, é comendo... maravilhosa, ela tem que usar com ela. Isso, E isso. aí ela, a mesma coisa, eu dou um perfume caro pra ela não usa o perfume, porque ela não quer que acabe, ela não quer usar, ela só usa quando ela vai estar com pessoas. Gente, eu uso perfume na hora de dormir. Eu também. Eu uso perfume em tudo quanto é. E eu uso perfume caro, eu não uso perfume barato, não. Eu gosto de usar comigo mesmo. Sim. Tá entendendo? E aí as pessoas falam, você é egoísta? Não, eu me amo e eu me respeito. É. Tá entendendo? Que as pessoas diferem. E é quando a gente percebe que as pessoas, elas fingem tanto que elas acabam fingindo pra elas mesmas. Nossa, isso é uma... Eu acho que é uma das maiores pontos de adoecimento, assim, da nossa saúde, esse lugar de criar tanto... É natural ter personas, né? Normal. Isso é natural. A gente precisa. Só que pra quando, viver. às vezes, você vai tão fundo dentro de outras personas que você vai se abandonando e aí você vai ficando ali pequenininho, e as coisas vão ficando tudo muito maior e você é só uma parte muito pequena de todo o movimento que você está fazendo. Às vezes você está exausto. Então tá, mas você está exausto por quê? O que você fez? Algo em prol da sua melhoria, do seu corre? Ah, não. Aí é fulano, problema de fulano, Exato. de ciclano, aí é meu vizinho, aí é meu marido, é minha esposa. Mas e você? O que você está fazendo? Você tem se aproximado da sua verdade sobre o que você sente? Não. Né? E as pessoas não fazem isso. E às vezes é muito difícil também, a gente falando assim, às vezes parece que é algo muito fácil de se fazer, mas a gente é condicionado. É. Tem uma questão geracional, você tá falando essa questão do prato. Eu tenho uma tia que ela, até pouco tempo, assim, debaixo da cama dela, gente, tinha, tipo assim, coisas, louças, copos, isso, cara. É assim mesmo. debaixo da cama dela. Aí, tinha as coisas ajeitadinhas, né, pro dia a dia, só que aí fica, tipo assim, as coisas anos e não usa. Ai, porque um dia vai ter alguém. É. Assim, cara, Eu sou do tipo de pessoa que eu compro um tênis e já boto na mesma hora. Eu o tênis também. que eu tava usando, eu boto na Eu caixa também. de eu novo. era criança que saía já da loja com Eu um também. tênis novo Eu no também. pé e Eu vamos lá. Eu uso tudo que eu compro, nada. Priorizar outras pessoas impacta negativamente na nossa vida. E nos priorizar impacta positivamente. Como pode impactar positivamente na nossa vida? Isso que eu queria saber. Cara, se priorizar entra em acho que vários pontos ali positivos e de crescimento pessoal, né? Entre eles, né? Quando é muito comum que a gente se sinta muito... É muito estímulo, muita demanda, muitas escolhas. E aí, às vezes, se sente muito perdido, né? Às vezes a gente tem essa sensação, sim. tipo, nossa, tô perdido, tô cansado demais. Então, quando você começa a se priorizar, não significa, né, gente? Eu não tô falando que é uma receita de miojo, Não né? é uma fórmula mágica. Mágica. Mas você tende, quando você se prioriza, a possibilidade de você conseguir enxergar os seus caminhos de forma mais assertiva, por exemplo, é muito maior. Ah, então se me priorizar, vai dar tudo certo na minha vida. Não. Não é garantia disso. Mas Porque umas... priorizar dói. Não, dói. Porque as pessoas esquecem, falar não dói. Você entender que, eu não quero fazer isso. Aquela pessoa pode estar falando de você. Você começa a trabalhar. Isso foi um processo longo pra mim. É longo. Hoje eu não tenho problema nenhum de falar, não quero, não vou fazer. Mas hoje eu consigo tomar até decisões de trabalho que eu não tomaria. Sim. Não olharia pra mim, tipo, não, você não tá se respeitando. Entendeu? E hoje eu faço na maior tranquilidade, fico bem com isso. Perfeito. Mas isso foi um processo. E isso até, a gente, no último programa, a gente falou de relações, né? E esse ponto de se priorizar
também entra nessa perspectiva, né? De você conseguir se perceber em relações que são saudáveis, em relações que estão adoecidas. Porque se você se prioriza, né, e repetindo, se priorizar não é excluir a outra pessoa. Exato. Uma coisa não anula o outro, né? Autocuidado não significa que eu não me importo mais com quem está do meu lado. Não é isso, né? É você ter uma clareza maior sobre quem você é, sobre os caminhos que você vai traçar, sobre como você se sente, porque tudo que a gente faz passa pelas nossas emoções, nossos sentimentos. Sim. Inclusive processo de aprendizagem. Exatamente. Né? E aí, trazendo uma alusão ali, a gente está falando de alguns pontos, até no processo de aprendizagem acadêmico, escolar. Verdade. A forma que você se sente, ela é totalmente atravessada por como você vai aprender aquilo ou não. E na vida também é assim. Também são competências, também são habilidades que a gente desenvolve na vida. E se eu me priorizar entendendo o que eu sinto, entendendo que sempre vai ter um sentimento atravessado às minhas ações. Não tem nenhum robô aqui. Então, isso é quase você tá falando como a gente... É que eu ia perguntar pra você. Como tirar essa culpa, sabe? E você basicamente me falou isso. Fazer esse processo, né? Sim, sim. Esse processo de percepção, né, de autopercepção, ele é imprescindível. Ele é imprescindível. E, claro, você estava falando antes da terapia, que é muito bacana e é importante, mas tem outras formas também de você praticar e se perceber, né? Seja através da arte, Verdade. música. Eu amo, gente. Não, Essa aqui, eu falo Eu dela. sou muito da arte. Eu também. Ela A se música expressa pela música. Pela Eu música. acho incrível como ela consegue se expressar pela música. E isso é muito importante da gente perceber o quanto a arte e autocuidado, isso tudo tá alinhado, né? Porque somos seres... A gente tem muitas vias de comunicação, né? E a arte, ela tem uma gama, a arte e cultura, né, de maneira geral, muito ampla de você se perceber o outro, perceber o mundo. A gente descobre o mundo através da arte. Você não precisa ter... Eu não fui no Egito ainda, por exemplo. Exatamente. Ainda vamos. Ainda vamos. Mas, Vamos. assim, eu tive, através da arte, eu tenho essa percepção de mundo. E essa percepção de mundo, a arte, ela me ajuda a ter uma percepção, é uma ferramenta poderosíssima de percepção de si mesmo. O que você consome enquanto música, por exemplo? O que isso informa sobre você? Eu ouço, sei lá, X, um artista X. O que ele está dizendo? O que você se identifica ali? Você se vê naquele assunto, ou não, né? Às vezes você finge que aquilo ali te impacta, porque também tem muito isso, e aquilo não te atravessa de forma nenhuma, né? Mas entender que quanto mais você se aproxima, né, de vias ali culturais, artísticas, enquanto ferramenta de autocompreensão, né? A gente às vezes ouve música, mas a música ela pode te ensinar quem é você também. A música me ensinou quem eu era. Uma peça de teatro, uma colagem. São Paulo, gente, tem grafite, pichação. É uma cidade muito viva, que o tempo todo tá te comunicando alguma coisa. Então a arte, ela também é uma ferramenta poderosíssima nesse processo de autoconhecimento. Nesse processo do direito de ser egoísta, né? A música, a arte, como eu me expresso, a moda. Isso tudo tá me informando quem eu sou, como eu estou, né? Então, eu acho que dentro dessa lógica de autopercepção, de autoconhecimento, entender como eu me conheço. Aí retomando, terapia bacana, é importantíssimo. Só que a gente sabe também que não são todas as pessoas que têm condições de fazer. Sim. Tem todo um preconceito, tem muita coisa envolvida, né? Tem muita Então, coisa. assim, tem outras formas de você ter um processo de autoconhecimento, ainda que não exatamente igual seja num processo psicoterapêutico, mas, por exemplo, criando boas relações. Isso é uma forma riquíssima de você se perceber. Tendo um bom amigo, tendo um bom relacionamento. Cara, quando porque você se vê no outro. Isso é muito real. Quando E você isso... tem um bom amigo, quando você é um bom amigo e é uma pessoa prática, você já te anula o sentimento de culpa. É igual você falou, quando você fala assim... Sabrina, eu recebo muito convite, assim, de amigos, e, tipo, quando eu não tô na vibe, eu não vou. Sabrina, vem aqui na minha casa, a gente tá fazendo alguma coisinha e tal. Gente, hoje eu não quero ir. E pra eles tudo bem. Como você é chata, tal, tem aquela situação, mas fala, amiga, tudo bem, então se cuida aí, fica assistindo o seu filme e tá tudo bem. Mas aí, quando eles me chamam na outra vez, eu quero ir, eu já tô super animada, eu acho que porque eu tirei o meu tempo. Eu cuidei de mim, entendeu? E você tá indo com a energia completa. Energia completa. A minha irmã, olha qual é uma situação que aconteceu. Eu tenho uma irmã, né?
a gente é muito parecida, mas diferente ao mesmo tempo. Porque ela é bem mais doce e tal, e ela é parecida com bem mais doce. Aí o que aconteceu? Ela é de outra família, porque é do mesmo pai, né? Ela é de outra família, e aí a gente tinha marcado de fazer uma festa surpresa pro meu pai de aniversário. Festa não, né? É um bolo, né? Que a gente chega na porta e fala que é uma festa. A gente tinha um bolo lá pro meu pai no aniversário dela. E aí o que aconteceu? O carro dela quebrou. E aí ela falou assim, ai, Kate, eu não vou poder ir, tipo, se sentindo super mal, não vou poder ir. Eu falei, não, suave, de boa. E aí a gente fez com a minha outra irmã e tal. Aí no outro dia ela pegou e falou assim, mano, e aí como é que você tá? Eu falei, ai, mano, foi super de boa e tal. Aí eu guardei até bolo pra você. Ela, você não tá chateada comigo? Olha isso, gente. Aí eu falei, porque eu estaria. Mano, se fosse na minha família, se eu não tivesse ido, além de falar mal pra mim, fazer eu me sentir super mal e eu me Isso é ignorar. Bizarro. Aí eu falei, E é muito comum as pessoas É fazerem muito isso. comum as pessoas fazerem isso. aí eu falei assim, tá zoando? Ela é sério. Ah, sério? Eu falei, pelo amor de Deus, já vamos marcar o nosso rolê o próximo. E ela ficou chocada, porque o comportamento natural na vida dela, e isso que me doeu. Não é um comportamento natural dos amigos, dos irmãos, da família, é esse. Desse jeito. Então, pra ela, só existe esse comportamento, tudo que ela ficou totalmente assim. Não, mas ela não. Ela ficou, tipo, sabe, fundiu a cabeça da pessoa? Aham. Pra você ver. E isso é quando você traz pra ela, tipo, mano, tá tudo tranquilo. Isso é a parte de. E aí, quando a gente fala, né, de. Como a gente passa também, né, as nossas visões, né, como a gente pode, não gosto muito da palavra ajudar, mas como a gente amplia o outro quando a gente passa outras perspectivas, né? Ela já é preocupadaça e você, cara, Não, e ela tá numa preocupação que eu falei, tá suave. Gleice, relaxa, minha filha. E isso é você mostrando uma nova perspectiva de se relacionar pra ela também, Sim. né? E é isso é egoísmo? Não. Não. Isso é autocuidado. Exato. Né? E o autocuidado, quando você. Esse lugar da comunicação e também de entender esse medo de. Eu vou chatear. Nossa, a pessoa vai ficar chateada comigo. A pessoa vai ficar brava comigo. Muitas das vezes as pessoas fazem coisas que elas não querem. Agradar o outro, né? É simplesmente Na pelo maioria medo das de vezes. chatear. É. Pelo medo de. E aí é o medo da solidão. No final das contas, é o medo de estar sozinho, né? Sim, sim, aí a sim. pessoa vai ficar chateada e vai me excluir e eu vou ficar sozinho no mundo. Aham. E as coisas não são 880, É isso que assim. eu falo, as coisas não são assim. Não precisam ser, né? Não, e outra coisa, as pessoas, tipo, o que é solidão pra essa pessoa? Entendeu? Uhum. Solidão é você não sair no fim de semana com as suas amigas? Isso é solidão? Não, gente. Sim. Então, tipo, elas têm que até começar a buscar as referências dessas palavras também. Total. Porque o que acontece? Quando você para de se preocupar, de querer estar com pessoas que às vezes nem quer estar com você, Uhum. e você só quer viver bem, você só quer viver em paz, você começa a se preocupar em. Tá, se eu vou ficar sozinha, é porque eu tenho que ficar sozinha. Sim. Acabou. Eu acho que Tá começar a entendendo? falar não e começar a priorizar é um bom exercício pra você selecionar as pessoas que estão na sua vida. É. E É quais um são bom os exercício. benefícios de falar não? Os benefícios de falar não é você. Acho que o maior dos benefícios é você estar sempre de encontro com o seu desejo, com o que você acredita pra você de fato. Eu acho que esse é o maior benefício, assim, de falar não. Sim. Né? No sentido de estar de encontro consigo mesmo, né? Traz uma perspectiva de acolhimento, de bem-estar. Quando a gente faz algo, e aí não precisa ser relacionado a ninguém, assim. Sei lá, comprei, comi um negócio que eu gosto muito. Não dá uma sensação, aquele bem-estar, quando você escolhe. Tipo assim, nossa, que parada gostosa isso, né? Sim. Ou às vezes, nossa, hoje eu vou ficar sentada aqui, olhando nada. Nossa, que gostoso. Então, quando você fala não, né? Quando a gente fala, as pessoas têm que aprender a falar não. Não é sobre a palavra não especificamente. É sobre você ir de encontro com você mesmo. E Exato. pôr os seus limites, né? Se respeitar. Exatamente. E colocar os seus limites. E quando a gente fala de colocar limites, acho que isso é imprescindível da gente falar. Que a gente tende a falar assim, eu vou dar o limite pra Kate, eu vou dar o limite pro Henrique. O limite é seu. É. O limite é seu, não é o Exatamente. limite que você vai dar pra fulano, pra ciclano. O limite é seu. Você pode flexibilizar ele se você achar que é necessário, mas a partir do momento que você coloca ali um parâmetro do que você quer, de como você quer se sentir, e aí você começa a falar não, e além do benefício do bem-estar, é o benefício também de construir uma relação que não é sobre codependência. Exatamente. A partir do momento que eu falo não e você permanece comigo, perfeito. Essa O é não a não ideia. significa não. Não é tipo, te odeio, não quero você, nunca mais fazer nada pra você. Não, é só um não. Hoje, não. Só que quando você fala um não, às vezes parece que você odeia a pessoa. É só um As não. pessoas não estão acostumadas, Não né? estão acostumadas. E isso é um processo que é importante da gente Isso que eu ia falar. trazer enquanto
possibilidade para que as relações elas sejam duradouras de forma saudável. Não, e outra coisa, as pessoas têm que entender que você não vai se sentir confortável em falar primeiro não. O primeiro não vai doer, o primeiro não vai ser estranho, caramba. Você ainda vai pensar o que as pessoas estão pensando. Aham. Mas depois, é um processo também, é isso que é o gostoso. Eu passei por todos os processos. Cara, eu lembro quando eu trabalhava como criador de conteúdo. Eu só recebia os produtos e eu criava vídeo. E eu não recebia. Eu falei, não, gente, peraí. Tá errado. Aí todo mundo, não tenho budget, não tenho budget. Ninguém tem budget, né? Impressionante. Ninguém tem budget. Eu falei, peraí. Todo mundo rico, todo mundo E sem eu recebi um kit, o mesmo influenciador, tipo, amigo meu, tava recebendo Só que sendo pago. e sendo pago, e ele recebeu os kits. Eu falei, peraí, não, de uma marca X. Eu falei, tá, então tá bom. Aí a marca Kit, eu falei, então, tô mandando meu orçamento pra você. Pronto, você impôs o Doeu, limite, né? doeu. Isso. Perdi vários press kits, mas esse que é o ponto. Eu me ganhei. Tá Isso. entendendo? Eu me ganhei, porque eu falei assim, demorou, tipo, de verdade. Eu fiquei uns 6 meses ali sem. Não, tá bom, então deixa quieto. A Kate é maravilhosa. A Kate é maravilhosa. Eu até não vou enviar o orçamento pra Exato. você. É. A Kate é maravilhosa porque ela tá fazendo de graça. Então a Kate é maravilhosa, a Kate é incrível. Quando a Kate põe um Isso. orçamento ali, porque ela tá se valorizando, ela tá olhando pra si, porque ela sabe o trampo que ela entrega, a Kate já não é mais maravilhosa. Então, quando eu comecei a entender até como as pessoas me viam. Tá Perfeito. entendendo? E foi incrível pra mim, porque ali eu falei assim, aí quando demorou um ano pra essa marca voltar a falar comigo. E as pessoas nem te respeitam, né? Não. Porque ela, tipo assim, manda pra Kate que ela aceita. É. Manda pra Kate que ela faz. Quando ela impôs, Demorou um ano pra essa marca voltar a falar comigo. Mas quando ela voltou, ela falou assim, oi, Kate, tudo bem? A gente queria que você mostrasse o kit. Me manda seu orçamento. Eita! Perfeito. Tá entendendo? Criou uma nova relação com aquela foi pessoa. dolorido, com foi aquela- dolorido, mas foi libertador ao mesmo tempo. Te engrandece. Exatamente. O que as pessoas não entendem, quanto mais você sabe o trampo que você entrega, não é nenhum trampo, não tô falando nenhum âmbito, porque eu sou muito profissional, né? Tudo é profissional. No âmbito pessoal. Você Sim. sabe o que quando você tá com um amigo seu, você sabe o que você entrega pra ele, você sabe o que Exato. essa pessoa sente quando tá com Perfeito. você. Exato. Por isso que ela quer estar com você. Perfeito. Entendeu? Então você tem que se valorizar também como pessoa, cara. Sim. Porque, tipo, eu vejo minha mãe, eu amo estar com você, minha mãe ama tá comigo porque ela sabe o quanto eu valorizo ela. Aham. O quanto mãe, vamos lá, vamos fazer, você é incrível, você é linda, você é o quê? Ela sabe como ela se sente perto de mim. Então ela me respeita também quando eu não quero estar com ela. Aham. E hoje, demorou muito pra entrar na cabeça. Ela falou assim, mas hoje eu te entendo, filha. Ela fala, hoje eu te entendo, eu sei que você tem seus momentos, eu sei que quando você tá aqui comigo, você tá aqui comigo de verdade. E essa é a intenção, a mesma coisa. Eu venho trabalhar feliz, porque eu amo estar aqui. Sim. E eu acho que é tão libertador a gente começar a falar não e impor os nossos limites que, como eu já falei, a gente consegue selecionar e a gente consegue também identificar quem tá com a gente de verdade. Porque uma vez eu tive uma situação, eu sou daquele pessoa que eu tenho muita roupa, tenho muito acessório, porque eu gosto muito disso, também porque é o meu trabalho. E uma vez eu tava me trocando no meu quarto com a minha amiga, tudo, a gente se trocando e tal, e eu já tava no pensamento de usar um tênis X pra compor o meu look. E aí ela falou assim, amiga, deixa eu usar esse tênis. E tipo, já tava na minha cabeça de usar. E eu falei, ai, caramba, eu não queria usar. Aí eu falei pra ela, amiga, não, amiga, eu quero usar. Ela, para de ser chata, deixa eu usar, não sei o quê. Tá, deixei usar. Falei, tá bom, pode usar. Pois a noite inteira eu não fiquei bem comigo, porque eu falei, mano, mas eu queria estar usando com o meu tênis. Eu queria estar usando meu tênis. E aí, tipo, eu já sou uma pessoa que não gosto muito de emprestar minhas coisas. Eu também não. E eu não sou egoísta por causa disso, né, amiga? Não, você Ah, pode você escolher, cuida as coisas das são suas suas. coisas. Cuida das suas coisas. É. Ninguém vai cuidar das minhas coisas igual eu cuido, né? É. Então, aí teve uma outra vez, tal, que ela me pediu uma coisa emprestada, que eu também tava na intenção de usar. Eu falei, dessa vez eu vou falar não, só pra me ver qual vai ser a reação. Falei, amiga, dessa vez eu não vou te emprestar, porque eu vou usar. Acabou, amor. A partir daí ela já mudou. Porque as pessoas é muito assim, né? As pessoas, enquanto a gente tá dando pra elas, tá ótimo. Tá Isso. maravilhoso. Começou a falar É o que a não, gente falando lá atrás do servir. É. Enquanto você serve, tá ótimo. tá ótimo. A partir do momento que você não serve, aí é que o bicho pega. E aí Fala você real. vê quem tá com você de fato, quem Isso. gosta de você de fato. Isso. Tá entendendo? Porque, enquanto ela tá me servindo, mas, não tá, mas eu gosto dela. Eu não gosto do que ela me. Sabe? Sim. Isso é muito real, assim como você vê. Tanto que hoje eu falo, eu sou uma pessoa de poucos amigos. Eu também. Pouquíssimos. Porque o que acontece? Eu tô aqui pra ser eu. Do mesmo jeito, você tá aí pra ser você. Sim. Se eu falar uma coisa que você não gosta, eu vou respeitar. Do mesmo jeito que você me respeita, eu vou te respeitar. E é isso, segue a Sim. vida. Mas eu não vou, não dá pra conviver porque... Não, gente, que mundo que a gente vive? Entendeu? A gente tem que ter um discernimento de entender que o outro também tem o espaço dele e eu tenho o meu espaço e a gente convive ali porque a gente se dá bem. Mas eu percebo que as pessoas, ela invade o seu espaço e você tem que estar falando amém. Ela invade o seu espaço e você tem que estar falando amém. Ela tá acabando com você, você tem que estar falando amém agradecendo. Sim. Isso não é certo. A gente Não. tá com 10 minutos de programa só, o pessoal tá gritando, pelo amor de Deus. Eu queria que você desse dicas pro pessoal. Já?
Já. Não acredito, gente. A gente Amiga, a gente habla mesmo, a gente né? fala muito que a gente nem vê a hora Aham. passar. Porque a gente falou até a dinâmica já, porque era explorar a falou até a situação dinâmica, sim. que destaca a importância de se colocar em primeiro lugar, né? É. Uhum. E a gente já falou sobre isso, né? Já falou. A gente queria que você desse dicas para as pessoas se priorizarem e não se sentirem egoístas, ou então não vir aquele sentimento de culpa. Aham. Acho que é importante. E como começar esse processo também? Como começar os primeiros passos? Uma Primeiro- pessoa que nunca falou não. Eu Uma nunca pessoa falei que não- Porque tem gente que tem muita dificuldade. Sim, muita. Eu Muito. conheço mesmo. Nunca falei não, eu falo amém pra todo mundo. Aham. Como essa pessoa começa a virar o jogo? Acredito que o primeiro passo é imprescindível você fazer uma leitura de como você se sente quando você fala não. Revisita todas as vezes que você falou, aliás, que você falou sim, querendo dizer não. Senta, para um tempinho, revisita. Pô, aquele dia com a minha amiga, como que eu me senti? Aí lembra, revisita esses espaços. Isso é imprescindível. Por quê? Se você chegar nessa perspectiva principal, que é como você se sente, isso já vai te informar muitas coisas. Porque a gente vai na lógica, a gente não percebe como a gente está se sentindo. Sim. Né? A gente quer agradar, quer que dê certo, quer que funcione. Então, posso, vamos. E normalmente a gente não para pensar como a gente está se sentindo. Você fica até mal depois, mas você já está no fluxo e você vai indo. Então, assim, o primeiro passo, como eu me sinto às vezes que eu quis falar não, e eu falei assim, como que eu me senti, assim, mesmo, assim, na cabeça, Nossa, me sinto traída comigo no mesma. corpo. também. Como que sentiu? Eu Tá. tenho vontade de dar 3 tapas na minha cara. Fala, louca! Você tá louca? Por que você tá fazendo isso? Isso é um primeiro passo. Como você se sente fazendo algo. A partir desse momento, é você começar a criar, eu acho que isso é super importante, porque a gente quer mudanças, né, muito grandiosas. Eu acredito que toda mudança precisa começar de um lugar independente do tamanho. Sim. Né? Então, se colocar num lugar de disponibilidade, e aí isso é algo consciente mesmo. Bom, a próxima vez que alguém me pedir alguma coisa, eu vou me atentar à minha resposta. Porque a pessoa que fala sim sempre, não é necessariamente um processo consciente porque ela quer falar sim. É a lógica dela. Então, assim, já colocar no seu radar. A próxima vez que alguém me pedir algo, eu vou perceber como eu me sinto e o que eu vou querer. Já deixa isso no radar. Vai acontecer, porque a pessoa que sempre fala assim, sempre acontecendo. sempre tem 1 milhão de gente do lado dela pedindo coisas. Verdade. Porque a pessoa que não tem um monte de gente pedindo, ela não vai ter um problema de falar não. É verdade. Então são pessoas que são demandadas, né? São pessoas que estão ali o tempo todo, faz tal coisa. Isso é verdade. Como, depois desse passo de como você, de deixar isso no radar, fazer uma leitura de como as pessoas, porque as pessoas também que sempre estão ali, igual essa amiga que, quando ela ouve não, ela mete o pé. Como que você vê essa pessoa se relacionando com outras pessoas? Isso é a melhor coisa de fazer, cara. Isso é imprescindível. Cada relação é uma, óbvio. Mas, Só que- normalmente quando a pessoa é assim, ela age parecido com os outros, cara. Nós temos padrões de comportamento. Claro que cada pessoa é única, cada situação. Mas tem algumas coisas, igual a gente estava conversando antes sobre racismo, né? Então, quando alguém olha numa época, você já sabe, não interessa. Eu já vou ficar ali porque eu já tô com aquilo. Sim. Já tô alinhada na situação. Já tô alinhada. É, Meu exatamente. olhar 43 fulminante. Exatamente. Então, isso é muito importante também, né? Ter esse lugar de fazer uma análise sobre como as pessoas ao redor, essas pessoas que te demandam, que sempre que você tem que estar ali falando sim, sim, como elas se relacionam com outras pessoas. Aí a gente entra num outro ponto, porque às vezes você vai perceber que com as outras pessoas ela não é assim. E aí você fala, ué, então por que Comigo que ela é. comigo ela é assim? Aham. E eu ia até, pegando esse gancho, é até o que você falou, tipo, eu ia até pedir o exemplo para pessoas que vivem em famílias opressivas, que oprimem, sabe? Porque tem muito. A gente tá falando aqui de pessoas que têm mas tem pessoas que vivem em famílias que, tipo, se ela se colocar, ela vai ser muito reprimida, cara. Sim, sim. E isso me remete a. Acho que é uma das perguntas. Uma pergunta que é importante a gente fazer para si mesmo desses processos é: você tem medo de quê? Qual que é o seu medo? Tipo assim, qual que é o seu medo? Isso é imprescindível para você perceber, enfim, essas situações onde você não consegue falar não. Qual que é o seu medo? Tá com medo de quê? E Sim. você vai ter uma resposta. Lógico que tem, sempre tem. Vai ter uma resposta. E a partir dessa resposta, eu tenho medo que essas pessoas me abandonem. Então você vai lá conversar com essas pessoas. Por que você tá com esse medo dessa relação?
Então, assim, quando eu Nossa, falo de conversar com as imagina, pessoas, não é vivendo da uma relação carteirada. Da pessoa abandonar. Tipo assim, não é da carteirada. É tentar entender, tipo assim, por que eu... E você também... E não é uma coisa taxativa. É de... Calma aí, vem cá, vamos sentar. Por que eu tô sentindo medo? Por que Mas eu a nossa acho, relação... Preta, que tem muitas... É o que a gente falou. As pessoas são mendigos... A maioria da sociedade, mendigos emocionais, como a gente falou. Sim. E quando a pessoa vai ter uma conversa profunda, assim... As pessoas não estão preparadas para essa conversa. Sim. E as pessoas saem da conversa. Falam assim, Não, lá vem você com essas loucuras, com essas frescuras. E não vou Exatamente. Mas aí, não dá mas importância, esse né? é o ponto. Esse é o ponto. É o que te cabe. Não é o que o outro vai fazer. É o que te cabe. Eu vou conversar e a pessoa vai sair. É o que te cabe. O que te cabe era ali. E a pessoa saiu. Entendeu como que é a dinâmica? Eu tô Ela entendendo. saiu. E aí ainda assim... Você se sente mal daquela forma? Tipo assim, é importante pra você. Você queria colocar ali que você tem um ponto, um problema, um medo. Se a pessoa saiu e ela não tá validando aquilo, isso tá te informando alguma coisa. Exato. Isso é uma forma também de cuidar da sua saúde mental, sabia? Sim, sem eu passei dúvida. uma situação quando eu era professora, vou falar bem rápido aqui, que, tipo, a aluna fez uma situação mó constrangedora ali e eu me posicionei, porque eu era sempre a legalzona, eu ainda tava na fase legalzona, sabe? Na fase Legalzona e tal, eu falei, não vai ser assim, vai ser desse jeito e nananana. Aí a pessoa, tipo, ela não quis conversar, ela me bloqueou e não Olha deu isso. nem a oportunidade da gente conversar. Aí depois chegaram, ela tava com um problema emocional. Mal sabia que na época eu tava com uma situação bem ruim, mas nem por isso eu falava pras pessoas. Uhum. Eu falei assim, peraí. Se a pessoa não tem capacidade, não tem, sabe, o caráter de sentar e conversar de uma situação que ela criou, eu vou ficar estourando minha cabeça aqui, me sentindo mal, deleto, Nossa, eu boto do deleto lado também. e segue a Eu vida. deleto. Isso é É uma isso. forma da gente se proteger também, porque É. tem pessoas que não estão preparadas pra conversar. Não. Tem pessoas que não estão preparadas Não pra tão. E tem pessoas que olhar não um ponto- querem. Tem pessoas que um não ponto querem. de vista A novo. maioria não quer, eu acho. E é por isso que eu tô colocando isso aqui na mesa, porque a gente tá falando de pessoas aqui, a gente tá falando de situações ideais, né, Uhum. utópicas, que nem sempre acontece, mas também a gente tá falando de pessoas que vivem numa realidade de opressão, vivem numa Aham. realidade todo o tempo reprimido. É importante ela entender também esse ponto, que serve esse papo também pra ela, sabe? Total. É isso que eu quero mostrar, tipo, tá, tô nessa situação. Tá, se a pessoa agir assim comigo, é um problema mais dela do que meu. Exato, aí eu deleto, eu nem tento de novo. Eu falo, também a minha não. parte eu tentei fazer. É muito importante todos esses processos de autoconhecimento, de autocuidado, de autogestão, né? A gente fala muito disso referente aos sentimentos. A gente não escolhe o que a gente sente, mas a gente escolhe o que a gente vai fazer com aquelas emoções. Né? Por mais que não seja uma escolha tão fácil assim, mas ainda assim é um lugar de escolha. E esse lugar de, bom, eu tentei fazer tal coisa, é muito importante isso. O que me cabe fazer dentro de uma situação? E a partir do momento que sai do seu escopo do que é pra fazer, por que tá te doendo? Se você já fez. Não pode ficar se martirizando. Né? E não é tipo Pode. assim, porque, claro, a gente sabe, a gente sofre, não é tão preto no branco assim, É porque mas senão você não vive, cara. isso é importante você colocar esse lugar de como a forma que eu me sinto, como as pessoas me veem naquilo, as relações, a gente precisa entender que elas são trocas, elas não são dadas, Exato. elas são construídas. Eu preciso conversar, eu preciso me comunicar, né? Só 7% da nossa comunicação é verbal, né? O resto é não verbal. Então, você tem muitas formas de você comunicar. E se você não tem intencionalidade de comunicar, aí eu também já não posso fazer muita coisa, porque a gente também tem esse lugar de salvar o outro. Eu sou uma pessoa que deseja ter relações saudáveis, com uma comunicação assertiva, tal. Aí você se relaciona com alguém que não tem nada disso. E aí você vai... A gente se relacionou recentemente. E aí você vai trazendo ali, tipo, olha, isso aqui é maneiro, isso aqui é importante pra mim. E se a pessoa não tá na mesma intencionalidade, na mesma via que você vai ficar fazendo o que ali? Exatamente. Claro, tem situações, quando a gente é mais novo, mora com a família, mas eu tô falando num lugar ali onde você pode escolher. Porque tem situações, sei lá, se você tem 15 anos. Aí, gatinho, você vai ter que ainda esperar algumas questões e não sucumbir. Não tô falando sobre sucumbir, mas às vezes você entender. Só que numa vida adulta, quando você é autônomo e digo sobre si, por que você tá se mantendo ali nessa relação que você comunica algo que você precisa, que você tá se doando, que você tem uma intencionalidade e não tem um contraponto de intenção na outra pessoa? Então quer dizer que todo mundo tem que ser igual a mim? Não. Mas eu te comunico uma necessidade. Se aquilo não te informa nada, se você... Então... Se não te acende A gente não né? tem via, né? Então, eu acredito que, sim, acho que dentro de todo desse diálogo, né, referente a
egoísmo, de autocuidado. Se percebam, sabe? Eu acho que isso é algo que parece muito bobo, mas é o que a gente não faz. Isso A é gente muito não verdade. faz. Se perceber como você se sente, se perceber como eu posso reconfigurar algumas relações, nada tá fadado. A gente vive como se a gente fosse fadado às coisas. Exatamente. E não é Exatamente. fadado. E não, a gente não precisa estar. Sim. Né? E quando a gente aprende, né, esse lugar de falar não, de se priorizar, né, do direito de ser egoísta, isso não anula o cuidado com as outras relações, isso não anula o meu carinho pelas pessoas, isso não anula o cuidado que eu posso escolher ou não ter com as pessoas. Isso só tem... A única coisa que isso me traz é essa aproximação comigo, essa aproximação de como eu me relaciono comigo, e isso vai diretamente como você vai se relacionar comigo, como eu vou me relacionar com o outro. Né? Então, trazer essa perspectiva de ser egoísta, né, que na verdade é um autocuidado, autoconhecimento, isso só tende a acrescentar na sua relação consigo mesmo e na sua relação com o outro, na relação com o mundo. Né? Isso é imprescindível. E te deixa tão segura. Isso traz uma segurança. Uma segurança e perceber que o nosso parâmetro, né? A gente precisa ter relações saudáveis e se sentir seguro. Né? Acolhido, seguro para ser quem se é. Exatamente. Seguro para falar não, seguro para falar sim Seguro também, quando eu quero se expressar, né? Entender que as suas necessidades, as nossas necessidades, elas precisam ser informadas. Exatamente. E não tem nenhum adivinha, porque a gente também fala algumas coisas. Não tem adivinha. Mordomo, o que foi? Nada? Você sabe Nada, o que você sabe o que você fez. Ué, como assim você não sabe? Tipo assim, não, eu preciso comunicar. Né? Então, acho que trazer esse lugar do autocuidado, não só como algo que é só sobre mim, sobre cabelo, sobre terapia, mas também como eu vou me relacionar com o mundo, como eu vou me expressar para o mundo e como eu quero que esse mundo me enxergue e lide comigo. E sempre vai ter alguém querendo usar o seu plantão. Mas eu tô dizendo da sua rede. Sim. Sabe, dos seus amigos, dos seus amores, do seu trabalho, da sua rede do dia a dia, né? Sim. Então, se percebam, tenham esse cuidado de falar não e se sentirem seguros. Em um espaço que você não pode falar não é um espaço seguro. E se não é um espaço seguro, não é o seu seguro, não é o seu espaço. Exatamente. Maravilhosa. E, gente, incrível! Eu amei esse papo. Eu amo. É muito bom, né? A gente tá falando aqui. É muito delícia! Ai, bom. Gente, é sério, você, Ana, você é maravilhosa, a gente aprende tanto cara. com a Ana, né? Se obrigada. soubesse, de verdade, a gente ama ter você aqui no programa. Verdade. Sempre a gente, né? Sai até mais leve, cara. Sai até mais leve. Muito bom estar com Como se fosse vocês. uma sessão com a Ana, né? É Fazer uma terapia de grupo, uma coisa. Ana, fala o seu arroba pro pessoal seguir nas Vou redes falar. sociais. Por favor, meu amor. Meu arroba é anac.deolindo. O Instagram, só Instagram mesmo. Me achem lá, se quiser entrar em contato. Voltei a atender, então, para terapia online, para, enfim, qualquer trabalho referente à saúde mental, consultoria, mentoria, trocar ideia. Sim. Tô disponível, assim, e tenho tentado trazer. Eu sou meio ruim com coisas online, com a tecnologia, mas eu tenho tentado trazer ali no meu Instagram algumas... Falar um pouco mais, sabe? Sobre saúde mental, sobre processo de aprendizagem, sobre educação socioemocional, que passa por esse lugar do autocuidado, que também é algo que é muito legal. Por exemplo, hoje em dia a BNCC, que é a Base Nacional Curricular, ela prevê que o habilidade e competência do autoconhecimento esteja no processo de aprendizagem. Então, hoje que a gente está falando aqui, tem esse lugar, né, terapêutico e tal, mas isso são competências para qualquer pessoa. A gente tem que estar falando disso desde a escola. Desde a escola. Eu falo que tinha que ter psicologia desde, tipo, sério, do pré, posso pegar pé, mas desde o primeiro, do ensino fundamental. Já cara. começa dali pra... Já, entendeu? Sim. Então, maravilhosa. foi incrível esse episódio, né? E uma coisa que eu queria dizer. Claro. Busquem ajuda se necessário. Sim. Isso, acho que é muito importante quando a gente fala de saúde mental, por mais que a gente dê risada Fale. e tal,
fale, procure ajuda, não deixa passar. E outra sabe? coisa, Não deixa passar. se você tá vendo, perceba também. É. Perceba, porque muitas vezes você tá vendo um comportamento de uma pessoa que ela tá se sentindo mal, que ela tá se sentindo triste, ela tá verbalizando, a linguagem corporal dela tá falando isso. E a gente às vezes, não, fale, comunique, porque isso faz diferença na vida da pessoa. Total. Ela se sente ali, cara, alguém tá me enxergando, tá vendo essa situação que eu tô, porque às vezes ela não consegue verbalizar. Sim. Então perceba também, é muito importante, gente. E como, só para o quanto essa perspectiva do autocuidado, ela inclusive ela é importante para que eu consiga perceber quem tá ao meu redor. Exatamente. Né? Então, o autocuidado, isso acho que deixa muito claro que não é só sobre... Por isso que não é egoísmo. Sim. Né? Porque isso transcende a mim, né? Sai do meu umbigo, sai do meu ego e vai para um lugar dos meus ciclos, né? Um lugar social de quem tá na minha volta, para que eu consiga, enfim... cuidar de mim, isso que é o ponto, né? Não é deixar de cuidar do outro, é cuidar de mim, para que eu consiga, quando eu quiser, cuidar do outro. Ah, Isso. Gente, se e com isso priorizem. encerramos o programa, que foi incrível. Não, né, eu falei, Eu se amei. priorizem, se Priorizem. priorizem. Se Se coloquem em priorizem. primeiro lugar, que isso não é ser uma pessoa egoísta. Não é. É, autocuidado é tudo, bicha. Então estamos finalizando, gente, mais um Talk Talk. Foi Ana, incrível! Obrigada. Amei, incrível. meninas. Foi Obrigada. delícia. Vocês são maravilhosas. Ah, você que é! Olha o Ah. cabelo Somos- dela, gente! Cabelinho dela. Somos, né? Somos rainhas. Somos, não tem né? jeito, não É tem isso. jeito. Então, meus amores, beijo, né, amiga? Beijo, não deixa de seguir a gente nas redes É sociais, verdade, tá? eu esqueci, né? Ó, nossa Arroba vai Kate aparecer aqui embaixo. Tami. Arroba, fala, amiga. Arroba eu, Sabrina. Siga a Salon Online nas redes sociais. TV Salon Online 24 horas aqui todos os dias pra vocês. E a gente tá sempre por aqui também com Talk Talk, tá? É isso. Beijo! Beijo, Tchau. tchau, gente.